eu gosto muito de um cara, antes de falar do Lula, eu queria falar de um cara que eu, particularmente, acredito muito nele, tenho uma admiração gigantesca, que é o Guilherme Boulos. É um cara que, infelizmente, ele é vítima de fake news, de canalice, de covardia, falar que o cara é terrorista, que o cara invade casa, que o cara é extremista. E ele é um puta cara, com a puta história, que pô, nasceu na classe média alta de São Paulo, poderia ser um pau no cu, sabe, um Faria Lima. Ei, meu, vamos pegar lá um happy hour daqui a pouco, meu, passei a mão na busanfa da mina, meu. Ele podia ser esse cara. Pô, mas o cara abdicou disso e foi viver no meio do MTST, sabe? Ele foi lutar por moradia digna para as pessoas, que é um direito que está na Constituição. As pessoas estão querendo um teto, as pessoas não estão querendo uma fazenda de 300 hectares para vender soja para gringo, em dólar, enquanto o povo passa fome. Eles querem ter um teto, sabe? Então a história dele é muito bonita, a militância dele é muito bonita. E ele é um cara, pô, muito engajado. E quando essa nova liderança da esquerda, que é o Boulos, ascendeu, principalmente na prefeitura de São Paulo, para concorreu com o Bruno Covas, e ele perdeu e foi vítima de novo de toda uma campanha. Tem uma passagem muito simbólica para mim, assim, que a gente estava assistindo ao vivo na minha live, que foi um dia que eu percebi assim que, por mais que o Boulos tivesse desempenhando bem, fazendo uma puta campanha de comunicação, ali eu tava animado, falando, não, vai ganhar, vai ganhar. Eu percebi, mano, não tem como. Por quê? Porque ele tava saindo da casa dele, ele tem um Celtinha, né? Ele tem um Celtinha, ele tem um carro velho, e é um crime, ele não pode ter um carro velho, ele tem que ter um carro, porque ele é de esquerda. Eu não sei qual é o ponto dos caras. Se o cara é de esquerda, ele tem um carrão, trabalhou, comprou um carrão, ele é hipócrita. Se ele tem um carrinho, ele tá fazendo um personagem. E aí, quando ele sai da casa dele, ia ter um debate na CNN, tava a CNN cobrindo, aí a Daniela lá falou, olha, o Guilherme Boulos indo no Celtinha, é o personagem dele, não é o Guilherme Boulos que esse personagem. Agora vamos ver o Bruno Covas saindo. Aí o Bruno Covas saindo daí do prédio dele, entrando num carrão. Esse é o Bruno Covas, atual prefeito, aí debater. A forma como eles tratam, o deboche, o desprezo, sabe, que a imprensa paulista, que é muito tucana, né? Eu não sei quem que sai com essa ideia que a imprensa é esquerdista e tal. Aí o Estadão foi, os caras são tucano pra caralho, né? E a forma, aquele deboche com o cara, fake news, que ele invade casa, que ele Mas rouba. você acha que PSDB não é de esquerda? Não, pelo amor de Deus, PSDB pode ser muitas coisas, mesmo de esquerda, cara. PSDB não é esquerda, você acha que é direita? Eu acho que é direita. Mano. Bom, não é uma percepção, pra mim é bastante claro, assim, não precisa ser uma direita... Centro-esquerda. Cara, o Dória. PS... O que tinha na camisa do Dória? Não, o Dória. Bolsodória. O Dória é uma. O Dória é uma exceção. Não é. Como ele, teve vários. Eu, não, por exemplo, eu não vi ninguém do PT vestindo a camisa PT e Bolsonaro. Agora do PSDB tem vários. Os caras votam com o governo, apoiam o governo. Agora, porque sempre foram. Era uma mudança entre PT, PSDB. Fernando Henrique, todo mundo é socialista, todo mundo com aquele mesmo discurso. É que você pegou o Dória. O Dória. Não, o Fernando Henrique, que, por exemplo, ele é tão de esquerda que ele anulou o voto dele em Haddad e Bolsonaro. É tão de esquerda assim que ele deixou um cara de extrema direita. Mas eles não são esquerda. Eu acho assim, o pêndulo tá mais pra esquerda, mas tudo bem, eu entendi seu ponto. Mas você tava falando de como. Do Boulos. Eu tava falando da liderança de esquerda que eu queria falar do Boulos. Mas você acha que o Boulos não vai pra presidente? Então, aí quando o Boulos perde, eu falo assim, pô, vocês queriam uma liderança nova. Um cara novo de esquerda, com ideias. Você fala vocês à esquerda. Não, vocês eu diria, eu tomo cuidado de usar essa frase, a opinião pública. Né? Porque eles falam muito que a esquerda é presa no Lula, aí surge um novo líder de esquerda, tem a oportunidade de vencer e tirar a prefeitura. Porque o estado de São Paulo... É PSDB há quanto tempo? PSDB, há mais de 3 décadas. O paulista que vai chamar o Ciro Gomes, por exemplo, que é um cara que gosto dele, tem algumas críticas a ele, mas quando eu vejo alguém chamando ele de coroné, eu não gosto. Pra mim é um insulto xenofóbico, assim. Porque lá na região norte, na região nordeste, se a mesma família elege dois governadores, lá, é coroné. Agora, aqui no estado de São Paulo, ter o mesmo partido há 30 anos não é. Aí não é coroné, aí é democracia linda e maravilhosa, entendeu? Então, assim, pedia-se uma liderança, foi o Boulos, não teve. Então, cara... Mas por que você acha que não rolou ele? Por causa da imprensa ou porque ele errou a estratégia? Não, a estratégia do Boulos foi perfeita. Ele foi, pra mim, assim, ele foi o cara que mais soube usar bem as redes sociais ao seu favor, sabe?
E jogando limpo, não jogando sujo, inventando mentira, zap, essas porra. Que daí é fácil. Você vai lá, mente, né? Mas ele soube usar as redes sociais, tanto que o nome dele era o pessoal do Foro de Teresina, que é um podcast que eu gosto bastante. Eles sempre trazem dados, análises, né? É bacana isso. Tipo, ao invés de eu acho, não, tem dado. Mostrando que o crescimento do Boulos nas redes sociais era muito grande, as pessoas estavam descobrindo que era o Boulos e tal. Porém, ele sofria muito com esse estigma, né? Que ele invade casas, que ele quer invadir casas. Ele tem umas posições também que são... Quando ele fala que Venezuela é uma democracia, ele tem umas posições bem Lula e o Lula aí, cara, ele atrai isso pra ele, né? Não, mas eu acho que... Várias vezes ele foi questionado sobre Venezuela e ele não... eu acho que você tá falando de uma passagem bem específica da Jovem Pan, que o Vila e a Vera Magalhães estão pressionando ele. Pois é interessante que o Vila e a Vera Magalhães tivessem tão preocupados assim com a Venezuela ser ou não uma democracia e tá em cima do Guilherme Boulos, e hoje, 3, 4 anos depois, tá os dois lá no Twitter, no YouTube, desesperados com medo do Brasil deixar de ser uma democracia, porque o Brasil nunca teve tanta ameaça. Mas é mesmo. Então, assim, esse tipo de coisa, e Cuba? O que você acha de Cuba? Esse tipo de pergunta, ela é feita para colocar o cara numa situação de pegadinha, sabe? Eu vou pegar esse esquerdista do Boulos. Mas jornalista faz isso com o Bolsonaro também, quando pergunta do Ustra, essas coisas. É coisa de jornalista, os caras querem ver. Mas o Ustra é brasileiro, né? Ele torturou aqui no Brasil, não torturou em Cuba. Aí faz sentido, né? Se tivesse tido uma ditadura, uma ditadura de esquerda no Brasil, faria muito sentido a Vera Magalhães perguntar: Boulos, o que você achou da ditadura comunista do... Mas também de o Bolsonaro lamber o saco do Trump, por exemplo. Mas isso é ridículo, então, né? Mas o que eu tô falando assim, o trabalho de jornalista é esse. O trabalho, da verdade, de todo mundo. Né? A gente acaba querendo transformar todo mundo em meme. Então é isso. O Boulos é o cara que invade casa... Não tô falando que... mas isso é muito... Eu tô falando é meme. Isso é horrível, cara. Não, mas tô falando assim. Isso é horrível. É meme. Bolsonaro é o... Não é meme. Tem gente que acredita. E tem gente que leva isso muito a sério. Esse é o problema, porque assim, o MTST, eu tive o prazer de ter um representante do MTST na minha live, a gente fez uma arrecadação para eles estão aqui em São Paulo um projeto de fazer marmita. Só uma coisa pra gente voltar depois. Por que a gente entrou em tudo isso? A gente tá falando de outra coisa. Tá falando do Lula, depois eu volto. Não, mas não era isso. Da nova liderança. Do Lula. Aí, cara, eu sou assim, desculpa. Eu tô tentando lembrar pra... Eu vou me perguntar. A gente tá tentando... Eu faço 8 horas de live, eu não repito uma. Tá tentando achar uma nova liderança pra esquerda. E aí eu vou voltar no Lula, sobre Lula e Bolsonaro. Marina esquece, né? Não, ela já teve a vez dela. E aí é o seguinte... E não conseguiu. E aí é o seguinte, o MTST, né, tive o prazer de trazer o representante deles e tal, cara, é um movimento que luta por moradia. É um direito que está na Constituição. E aí é o seguinte, as pessoas imaginam, e conta dessa piadinha do vou invadir tua casa, tal, parece que você vai estar na tua casa, vai chegar o Guilherme Boulos com uma metralhadora, tô me invadindo, agora essa casa aqui é do... Joãozinho maconheiro, vai ficar aqui fumando maconha e fazendo ciranda. É a caricatura que eles têm da esquerda e tal. E não, muitas vezes, e na maioria das vezes, assim, a extrema maioria das vezes, são pessoas trabalhadoras que não conseguem, primeiro, pagar um aluguel em São Paulo e precisam, se for morar na periferia, que é o aluguel mais barato, leva 3 horas, 4 horas para se locomover, o cara não consegue, o cara vai numa ocupação no centro. Viver em condições péssimas, num prédio que está abandonado, devendo IPTU para a prefeitura, que deveria já ter sido, devendo milhões, está lá a serviço da especulação imobiliária. E aí o que o movimento faz? Ele vai lutar para que aquele lugar tenha uma finalidade social, que é moradia, que é básico. Você consegue imaginar o quão terrível é você não ter um teto, né? Então é um movimento que luta por dignidade básica para as pessoas, né? E isso ter se transformado num gatilho para insultar o Boulos me dói bastante. Eu acho que deve doer mais para quem tá junto com ele, conhece o cara, conhece o dia a dia dos movimentos sociais, a pessoa que, graças ao MTST, não tinha uma casa, não tinha condições de pagar um aluguel, que é uma diarista, é o porteiro do teu prédio, é o cara que entrega tua comida. Esse cara agora ele conseguiu, graças a muita luta, batalha, junto com a prefeitura, muita burocracia, muita política. Por isso que o Guilherme Boulos, ele é um político, ele não é apenas um militante, porque precisa... Política é isso, tem que fazer concessões, tem que abrir aqui e tal. Conseguiu uma casa,
né? Então a história dele é muito bonita. E esse cara, quando ele perdeu, né? Encerrando aqui o assunto, é um cara genial que você podia trazê-lo aqui. Pô, adoraria, ele é fantástico. Tô tentando trazer o Ciro, tô tentando trazer ele. Quero falar com traga esses caras, tragam. E eu diria uma coisa. Ele não vai invadir minha Vou te fazer um pedido. O cara fala, e o cara não entende, né? Faz um puta discurso. Ele não vai, mas amanhã eu vou vir invadir tua casa. 4 da manhã, você se prepara. Ó, mas o que você ia falar? Não, e eu vou dar uma. Vou te dar Você tem um caminho? Uma dica. Que seria algo inédito, talvez, nesses podcasts de